Olá pessoal, estamos de volta em mais uma Ação e Reação, sexta-feira, dia 3 de novembro de 2017. Moradores de rua despertam preocupação da população. Hoje temos dois convidados importantes aqui, João Vilela, advogado, comentarista e empresário da nossa região, e também Paulo Eduardo Costa, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico São Vicente, também secretário de Cultura de São Vicente. Bom, o programa de hoje, nessa sexta-feira, vamos começar pelo lado ímpar, né? Porque de A ímpar é lado esquerdo e de Abá lado direito, né? Me confundi aqui. Então, vamos começar pela esquerda, pelo João Vilela. Obrigado, João, por ter aceito o nosso programa mais uma sexta-feira aqui. Obrigado, Filete. Boa tarde a todos. Um prazer estar fazendo aqui novamente com Paulo Eduardo, que realmente é uma pessoa que tem uma admiração muito grande pela cultura, pelo conhecimento, realmente é uma pessoa ímpar. Acho que a pessoa que mais conhece, tenho certeza, a pessoa que mais conhece sobre São Vicente, não só a questão atual, como a parte histórica. Eu não conheço ninguém, olha que eu morei em São Vicente, conheço muita gente de São Vicente, nem cheguei perto ao Paulo. Realmente, assim, tem um conhecimento ímpar e está na Secretaria certa, Secretaria de Cultura, né? Paulo Eduardo Costa, depois desses elogios aqui do nosso João, comentarista exclusivo da sexta-feira aqui. Engraçado, uma coisa curiosa, eu teria que jogar os elogios de volta para o João, porque eu admiro muito a pujança dele, tão intelectual quanto a pujança como empresário. É uma pessoa que eu tenho o prazer de fazer o programa e dividir a bancada, porque a gente acaba praticamente tendo opiniões muito conectas, né? E a gente acaba somando informação para o nosso público telespectador que assiste assiduamente o nosso Ação e Reação. É sempre um prazer. Agradeço o João pelas referências carinhosas e até quero lembrar uma coisa curiosa. Eu tive recentemente no encerramento da Convenção Internacional do Elos Clube, né? Curiosamente, ela foi na Praia Grande agora, há uns 10 dias atrás, e a minha palestra, o motivo da minha palestra foi justamente esse, a história que os livros não contam. É bastante interessante isso, viu, João? Você escreveu um livro para contar a história agora formalmente? De maneira geral, você quando fala da história da nossa região, e digo da nossa região, sim, você omite uma série de fatos e vai muito no óbvio, né? E eu acho que isso não é muito bom. O nosso estudante tem que pesquisar um pouquinho mais. Ficaram surpresos, por exemplo, comigo, de saber que em 1493, um ano depois do Tratado de Tordesilhas, Francisco de Almeida, que esteve com uma expedição, antes mesmo da descoberta oficial do Brasil. E isso está registrado lá na Escola de Sagres, em Portugal. Antes da descoberta oficial. Em 1498 teve uma outra expedição, portanto, antes da descoberta oficial. É evidente que eles conheciam o Brasil, eles sabiam que isso aqui existia. Até porque o Tratado de Tordesilhas não foi feito à toa, né? Uma brincadeira. Mas existia já uma presença lusa e hispânica muito frequente nessa região, justamente para poder explorar, e muito aqui na nossa região, né? Nesse Santo São Vicente, que esta ilha, inclusive, chama-se Ilha de São Vicente desde 22 de janeiro de 1502. Quando Gaspar de Lemos até aqui esteve. Ela foi nominada assim antes de Martim Afonso fundar a Vila de São Vicente. Então, existem alguns fatos históricos que já comprovam essa ligação, efetivamente. A minha palestra no Elos foi justamente essa, para criar estes elos que agregam a nossa língua, a nossa cultura, os nossos costumes, nossos hábitos, e poder passar para as pessoas alguma informação que fuja à regra. E eu não sou historiador, na verdade, eu sou um pesquisador. O historiador, na verdade, é aquele que faz a história, faz faculdade de história, né? Eu nunca fiz faculdade, eu fiz direito e me aplico muito em ler, em pesquisar, em buscar informação, beneficiado, evidentemente, por uma biblioteca que eu tenho lá no Instituto Histórico e Geográfico de 26 mil volumes, alguns dos quais bastante raros, mas com inscrições bastante oportunas. Então, mas a gente começa a notar que a gente começa a ter que valorizar a nossa terra quando a gente conhece um pouco da história. Nossa história é muito mais rica que a maioria, grande maioria, de qualquer lugar do Brasil, das cidades do Brasil. Porque nós fundamos o Brasil civilizado. Sim. Né? Na realidade, chegou primeiro lá em Cabralha, chegou primeiro lá em Porto Seguro, sei lá onde chegou primeiro, não tem tanta importância quanto a civilização que foi colocada aqui. A primeira cadeia, a primeira administração, a primeira forma realmente civilizada começou aqui, isso ninguém tem dúvida. Que, aliás, João, eu acho que é a nossa vocação, o turismo cultural histórico. Sim, né? A nossa base do nosso... Porque as cidades do litoral vivem, evidentemente, do turismo. A zona industrializada, aqui nós temos apenas Cubatão, né? Então, verdadeiramente, a gente vive do turismo. E o gancho para que a gente atrai o turista aqui é justamente esse turismo histórico. Eu não canso de dizer isso, eu vejo, por exemplo, o Porto das Naus, que foi o primeiro trapiche alfandegário, o primeiro porto oficial do país,
país, ele foi realmente aberto em 1493, quando o Francisco de Almeida esteve aqui. Ou seja, então, antes do descobrimento mais uma vez. Aquele 1500 do Pedro Álvares Cabral deu aquela importância para Santa Cruz da Crabalha, consequentemente para Porto Seguro, e você vê a quantidade de turistas que foram carreados para lá com base no quê? Com base na história, que é o que nós temos que fazer aqui. Nós temos que trazer o turista para cá para conhecer a nossa história rica, nossa fabulosa. E aí, em seguida, operações... E nós não conhecemos a história, às vezes, Paulo, de São Vicente, por exemplo, que eu sei que você conhece a região toda, mas São Vicente, você tem uma especialidade maior. De quase 100 anos para trás. A gente não conhece 100 anos para trás. Não estou falando nem de 500 anos atrás. Estou falando coisa de 100 anos atrás, o potencial que São Vicente teve. Você me contou as histórias já, eu fico realmente emocionado quando eu escuto você contando, desde do rei da Inglaterra que esteve aqui, todas as personalidades que estiveram aqui. Aliás, no nosso campo de golfe. No campo de golfe, que pouquíssima gente da cidade sabe como que é. Acho que a grande maioria dos moradores de São Vicente não conhece o campo de golfe de São Vicente, que é maravilhoso. As corridas de carro que nós tivemos em São Vicente, a próprio jockey que... Nosso tradicional jockey de pista prateada. O jockey que foi... O entorno foi sucateado e, consequentemente, o jockey também acabou ficando sucateado. Mas ali era para ser o bairro mais sofisticado de São Vicente, facilmente. Sim. E pode vir a ser. Sim, sem pode dúvida vir nenhuma. A ser fácil. Sem dúvida nenhuma. Fácil. Se houver realmente uma administração voltada ao que nós temos aqui na nossa região, a nossa região é uma das mais ricas do mundo. É incrível como a gente perde essa... Me assusta um pouco, eu vou te dizer o que me assusta, a especulação imobiliária. Surgem boatos na cidade de que há uma diretoria no Jockey tentando quebrar o clube com a intenção de vendê-lo. Mas é o contrário que tem que fazer, é valorizar, é somar. Exato. Não é retirar o shopping para colocar prédio no lugar. É fazer o entorno do seu lugar. Ouve-se o mesmo do golfe. Sim, né? sim. Eu recentemente ouvi... A gente ouve do Ilha Porchat, a gente ouve de vários lugares. Parece até que do Ilha Porchat tem um projeto aprovado de construção de um mega edifício, de uma mega marina, tudo mega. Só que isso acaba... nunca sai e acaba matando com a nossa tradição social, né? Eu acho que a gente tem que começar a acordar para isso também. A nossa história se preserva com essas características e a gente tem que começar a atrair o turista com essas facilidades. Usar o jockey pleno como jockey clube para atrair gente para cá. Usar o golfe pleno como o campo de golfe mais antigo do país para trazer o turista para cá. Eu acho que é importante a gente trabalhar melhor o nosso turismo, trabalhar melhor a nossa imagem externa, do que propriamente ficarmos nessa brincadeira de fazer as coisas. Né? A gente tem que, eu acho que a obrigação do poder público é fomentar com boas ideias. Sim. Às vezes tem grandes custos. O poder público tem que dar o mínimo de infraestrutura, segurança e o básico da região. O restante, saber fomentar na iniciativa privada é que é o negócio. Pega uma Rua Japão, que já é uma rua que tem uma vocação para se chamar Rua Japão. Isso antes de ter algum monumento, que eu lembro que foi a questão do... Sim. Eu estudei ali atrás, então eu sei bem, eu estudei no República de Portugal. Então já era a Rua Japão, antes de ter qualquer monumento referência ao Japão. Ali é um lugar fantástico para criar, por exemplo, uma rede de... uma continuidade de restaurantes japoneses, por exemplo. De ser realmente uma Rua Japão, Japão mesmo. Né? Tem o fomento dessa parte. Tem as marinas que são ali naquela parte. Maravilhosas, maravilhosas. Com lanchas, com iates, com barcos, o Bahia de São Vicente Yacht Clube. Tem vários lugares em São Vicente que a maioria dos vicentinos não conhece. Falta um empurrãozinho de leve até do poder público. Porque quando a gente tem um empurrão de leve nessas coisas, o fomento é fundamental. Planejamento é importantíssimo. Você sabe que eu tive o privilégio, João, de conhecer aquela parte de trás da cidade, porque você, quando fala da área continental, você lembra lá do Bajadim Rio Branco, o Maitá. A gente lembra de problema só também, né? Na verdade, é uma região lindíssima. Eu tive o privilégio, eu tenho um pequeno jet ski, tive o privilégio de entrar naqueles canais para verificar como é que eles são. Mas eles são muito lindos. É uma situação, assim, absolutamente inenarrável. Eu não sei como a gente não explora turisticamente aquela área, porque você vê ali o Guará Vermelho, em muita profusão, que era de Cubatão, ele está em São Vicente, aquelas garças brancas, são lugares assim absolutamente bucólicos, naqueles mangues, naqueles entornos, ligados a essa área continental da cidade, mas que conecta com o mar. Então acaba sendo um passeio assim absolutamente deslumbrante em todos os aspectos. E você pegou em qualquer lugar do mundo civilizado, pega por Miami, aquela região dos Estados Unidos, é o lugar mais valorizado. Cancún e Miami bastante, né? São os lugares mais valorizados que você tem, porque você está numa região que tem uma maré sem mar bravo, mas você tem uma ligação com o mar,
ou seja, você pode ter marinas, pode ter restaurantes à beira-mar ou à beira-mangue, que são bem interessantes. Tem uma série de coisas que dá para fomentar, principalmente, acho que você falou perfeito, a questão turística, ela é voltada realmente à questão histórica, à infraestrutura que o lugar te dá, Sim. mas se você juntar essas 2, 3 coisas, mais o potencial de São Vicente tem, em relação à gastronomia, por exemplo, Sim. que é conhecido, pode pegar, nós perdemos uma parte da história no meio do caminho. Sim. Mas historicamente, pegar o tempo um pouco mais longo, muitas pessoas vinham de São Paulo para almoçar, jantar aqui. Aliás, isso acontece até hoje, com muita frequência. Então, dá para valorizar ainda mais isso. Sim, sem dúvida nós temos nenhuma. o terraço ali, que é um lugar maravilhoso. Uma vista belíssima. Pouca gente sabe, mas a casa mais bonita, com a vista mais bonita, talvez da Baixada Santista, é do Paulo. É realmente assim, é deslumbrante. Está disputando com o monumento de Niemeyer, né? Está disputando ali. É tão bonito ou mais bonita a vista, porque você pega toda a Baía de São Vicente. Eu estive lá, com o Paulo, no café da manhã que a gente teve lá. Mas Praia das Vacas, pega tudo ali. Lindo. Não tem, pode falar o que for, não tem lugar mais bonito, talvez até no Brasil, viu? Porque é realmente lindíssimo. Você vê os navios do porto, você vê a parte da Praia Grande, você vê a São Vicente. Você sabe que em 1900, só para corroborar, eu não acho que seja tão lindo assim, mas é bonito realmente. É lindo. Mas em 1997, é. portanto há 20 anos atrás, eu recebi lá em casa a visita do Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer estava trazendo aquele projeto. O senhor que já conheceu alguma coisa no mundo? Alguma coisa. Uma vaga de arquitetura. Uma vaga noção, né? E ele estava justamente foi lá para verificar em que ponto colocaria o Memorial Niemeyer, que está instalado, curiosamente, na Ilha Porchat. Aí o Paulo fez um lobby para não ser na casa dele lá, né? Não. Na verdade, naquela oportunidade, ele foi à minha casa, porque ele queria ter alguma referência, e de casa você vê a Baía de São Vicente inteira. Então, se houvesse alguma segunda opção, uma terceira opção, seria vista dali de cima. E quando ele chegou no meu mirante, ele olhou para aquela baía e falou: é sem dúvida nenhuma a mais linda baía do mundo. Isso me encheu de orgulho. Como era um cara que não entendia muito, né? Então a gente fica na dúvida, né? Se era ou não, né? Ele não deve ter conhecido quase lugar nenhum no mundo e não tem muita noção da beleza também. Olha, meu amigo, se ele transformou aquela aridez de Brasília naquela coisa que é hoje, toda com formas, com museu. Falando em Brasília, o próprio monumento, né? Que direciona a Brasília já é uma coisa fantástica. Né? Niemeyer que nos deixou com mais que 100 anos, né? Pois é. 103 anos. 103 anos. E fumava, de vez em quando, e bebia também. Pois é. Socialmente. Mas vivia bem. Então, às vezes, a questão também é essa. Tranquilo. Era uma pessoa que fazia o que gostava, bem sucedido, um cara que tinha aquela emoção de trabalhar, né? Então, se não bebesse nem fumasse, ele é vivo até hoje. Mas a questão é que ele colocou o Brasil no rol dos países que tem arte e que tem arquitetura com qualidade. Esse é o grande legado dele, além de Brasília, que ele fez um trabalho que continua sendo fantástico. Você vê, depois de tantos anos da inauguração de Brasília, 60 anos, 70 anos já? 1960 foi a inauguração. Então, quase 70 anos. 23 de abril, 23 de abril de 1960. Quer dizer, imagina, continua sendo... 60, nós temos. Eu lembro bem da data, porque foi exatamente no mesmo dia que se inaugurou a sede nova do Golf Clube. Quase 60 anos. Essa sede que o Golf tem hoje, aquela sede de tijolinhos, aquela coisa bem... 57 anos. Exatamente na mesma data, o mesmo dia que inauguraram Brasília, inauguraram esta sede do Golf. 57 anos. Até então era a sede menor, era uma casinha menor que funcionava. Falou que o Paulo sabe de tudo, tu vê até as datas. Sabe tudo, sabe tudo. Agora, é o Google Paulo. É o Google Paulo. Google Paulo. Às vezes as pessoas falam assim, São Vicente não tem espaço para crescer. Eu escuto muito isso. Tem. E tem um espaço fantástico. Pouca gente sabe, Paulo. Mas tem área continental, né? Não, e chega, claro que nem tudo você pode utilizar por causa de preservação ambiental, uma série de coisas, mas dá para virar parque ambiental fácil. É ligado até Itanhaém. Ele faz fronteira com Itanhaém lá por dentro. Ele segue por dentro. Quer dizer, ele sobe a serra, ele vem por dentro, tem a parte continental. Dá para ter uma área industrial inteligente, sem dúvida nenhuma. É possível fazer uma área... Na área continental, acho que um grande desafio em São Vicente é criar uma área que você possa ter... Vou dar um exemplo simples. A gente sabe, o Paulo sabe melhor que ninguém, que uma das fábricas mais sofisticadas de sapato feminino, que estão nos desfiles de Nova York, as mais...
Fica em São Vicente a fábrica. Sim, do Fernando Pires, exatamente. do querido Fernando Pires. Gisele Bündchen usa os sapatos dele, em Paris você vende. Aliás, eu achei que era só feminino, mas não é não. O Fernando Pires faz sapato masculino também, então, que aliás, obras-primas. Mas são coisas que a gente não escuta quase falar. A fábrica de sorvetes da Cascão, por exemplo, é outra que eu tenho um orgulho de ser de São Vicente. Do querido Alcides Antonelli, que hoje fornece os navios. Se você se tiver a felicidade de fazer um cruzeiro no Mediterrâneo, provavelmente você vai tomar um sorvete da Cascão feito em São Vicente. É isso mesmo. Você vê que são coisas... Eu lembro que o Fernando Henrique, quando vinha para a Baixada, né, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele parava na Casa das Bananadas para comprar as bananadas. Quer dizer, são coisas que nós temos ali. E levava para a Dona Ruth, né? E levava. Quer dizer, são coisas que nós temos ali que são incríveis. Se deixar o Paulo meia hora contando do que tem em São Vicente... Aliás, um presidente da República morou em São Vicente, o Washington Luiz Pereira de Souza. Você não sabe? Tá vendo? Que dá aprendendo cada dia. Que dá o nome aqui para a Avenida Washington Luiz em Santos, né? Mas aqui é só Washington Luiz, mas o nome completo era Washington Luiz Pereira de Souza. Ele teve uma residência e residiu durante algum tempo na Praia dos Milionários. A própria casa que você... A mansão da ilha. Não, chamaram de Praia dos Milionários. A Casa do Barão. A Casa do Barão. A Casa do Barão, sim. Por que é Praia dos Milionários? Porque é uma área de fundeio. Verdadeiramente, você perceber, se você for lá ao mar, você nota que se dá 3 ou 4 passos, já está com água no pescoço. Então é uma área de fundeio. É um mar assim. Ele tem esportes náuticos ali, né? Exato. Então, quando você encosta uma lancha, um iate, a pessoa não tem que remar muito. Ela já desce praticamente na areia sem que o barco encalhe. E aí a população começou, então, vendo aqueles iates, aquelas grandes lanchas parando ali, e começou a Praia dos Milionários e ficou no popular. Até hoje tem muito jet ski lá, tem bastante vela, ainda, né? E muita lancha também, muito iate. Quando param naquele canto por essa funcionalidade, porque é uma área de fundeio, ela afunda muito rapidamente. Diferentemente da Itararé, da Gonzaguinha, que são praias de banho mesmo, que você vai com tranquilidade andando e não há surpresas. Mas aquela área é uma área de fundeio, ela afunda muito rápido. Eu fiz um programa com o Pedro Gouveia, no Conexão 013, que é um programa que passa no Facebook às terças-feiras, né? Tivemos lá 170 pessoas ao mesmo tempo interagindo. Sim. E 5 mil visualizações. O programa passa terça-feira às 9h30. E o Pedro falou que tem interesse em fazer esportes náuticos. Como meu irmão é campeão de canoa havaiana, ele falou, fala com o teu irmão para vir falar comigo aqui, que eu quero organizar uns campeonatos aqui de vela, de canoa, para ele me dar umas ideias, tal, explorando aquela Praia dos Milionários, que é essa questão do turismo que o João sempre fala, de enaltecer São Vicente. É uma baía brigada, né? Ela é fechada, então ela tem ondas águas calmas. Lá, né? É justamente por isso que já tinha o porto, era lá, porque era segurança total em termos de... Você sabe da história, o nosso porto deixou de ser o porto pujante, porque há uma teoria nova que diz do meteorito, que a cidade, aquela... produziu um vagalhão de uma onda muito grande e acabou levando a cidade embora, destruiu efetivamente ali, ficaria em frente ao agora o atual edifício Grajaú, ali naquela imediação, está debaixo do mar, e aí que reconstruíram. Mas aquele assoreamento da entrada da Ilha Pochá impedia as galés de entrarem para o Porto das Naus. Mesmo que não existisse a Ponte Pêncio, porque assoreou mesmo, né? A gente fala da Ponte Pêncio, mas não é essa questão. Não. Aí os navios, no caso as galés, né? Porque eram as pequenas caravelas, passaram a dar a volta, porque era uma ilha, passaram a dar a volta para o Santos. E iam até o Porto das Naus. E aí viram que tinha um lugar para parar ali. Peraí, para não ir tão longe, a gente pode parar por aqui mesmo. Como a área de trás da ilha é abrigada, e é isso que os navios querem, um lugar onde não tenha mar mexido, então o Porto de Santos começou a desenvolver com grandeza, e aí o Porto das Naus efetivamente começou a ter a sua tradicional decadência. Por isso que hoje ele é fruto da história. Mas é uma história rica, que merece a visitação, o turista chegar aqui para lembrar que é o primeiro porto das Américas. Não é só do Brasil, é das Américas. Aqui começou a colonização. Tem muita coisa interessante. A gente falou da parte culinária, né, Paulo? A gente nota aquela questão dos doces da biquinha, por exemplo, que muita gente não sabe, mas eu acho que quase todos são feitos no Japuí, se não me engano. São várias pessoas que fazem aqueles doces. E quem não tem 40, 50, 60 anos, que não ia lá com os pais, com os avós, comer aquela cocada e dar comida para os pombos. Passaram aquele trenzinho que tinha ali na Praça 22. Não sei se ainda tem um trenzinho. Não, o trenzinho não mais. Mas chegamos a ter charrete durante uma época. No verão vem uma charretezinha. O trenzinho também, esporadicamente, no verão, está ali circulando na Praça 22 de Janeiro, que eu acho muito simpático. Tivemos já o double deck, né? Agora tem esse
ônibus turístico que passa pela cidade e leva Que é até o importante, teleférico, leva né? até o zoológico do Horto Florestal, leva a Casa do Barão, que é justamente a Casa do Barão Pritzelwitz, que é um exemplo vivo dessa área pós-colonial, né? Uma área de riqueza, de um barão pujança. alemão, né? Que foram no Brasil, né? Ele, na verdade, ele nasceu na Alemanha, casou-se com uma brasileira, filha de alemães, né? E ficou, nunca mais voltou para a Alemanha, investiu no Brasil. Mas ele tinha umas comunicações para o Rádio Amador com a Alemanha, não tinha essas comunicações ou não? Aliás, a história da casa é justamente essa. Ele foi retirado da casa, porque é uma lenda que diz que ele era um espião alemão. E na época da guerra, ele lia perfeitamente o português e falava alemão. E mantinha lá nos escoteiros, atrás da Casa do Barão, tem ali o Grupo Escoteiros do Ar, que fica na frente da João Ramalho, e nós estamos na Frei Gaspar. E ali dentro ele tinha um rádio amador. E através do rádio amador ele passava informações privilegiadas. Que ele lia, por exemplo, o Estado de São Paulo. Olha, as tropas brasileiras estão indo não sei aonde. E outra coisa, o Brasil é americanizado, né? Ou seja, ele devia pegar o Estado de São Paulo, os alemães planejam atacar a Normandia, tal. E o alemão não tem esse acesso, porque não tinha internet. Ele pegava o Estado de São Paulo, olha, o alemão, ou eles vão atacar por tal, não sei o quê. Ele deveria pegar informações do Estado de São Paulo. Aí ele foi convidado a deixar a casa em 1943, foi confinado na sua fazenda, em uma fazenda que ele tinha de café em Limeira, onde ele acabou morrendo nessa fazenda, mas alguns anos depois. E a casa foi confiscada? A casa não? Na verdade, ela não chegou a ser confiscada, porque aí ele, impedido de voltar, ele acabou vendendo a casa, vendeu para uma senhora argentina, essa senhora vendeu para o Dr. Jarussi, que é justamente um médico cardiologista, instalou ali o primeiro hospital cardiológico do Brasil, era um hospital cardiológico e uma clínica de recuperação. E é importantíssimo. O Dr. Jarussi deu a casa, aí então propriedade, ele era o dono da propriedade, ele deu a casa como uma garantia, porque ele fazia vários investimentos em construção, teve algum problema financeiro, então a financiadora, que era a Caixa Econômica Federal, tomou o imóvel adjudicado e passou a ser parte do patrimônio da União. E a União cedeu, desde 59, para o Instituto Histórico Geográfico, a um comodato sine die. O comodato sine die é aquele para sempre, que é renovado de 20 em 20 anos, para que só não mude, digamos, a função da casa, né? A função é histórica, educativa, a promoção da geografia e da cultura. Na medida que você sai dessa linha, evidentemente, o comodato tem que ser suspenso. Então, de 20 em 20 anos a gente renova. Renovamos recentemente, então está tranquilo. História bonita, hein, João? Alemão... Argentina, Dr. Jarussi. Eu morei muitos anos em São Vicente, assim, então, eu nasci em Santos e fui morar em São Vicente logo em seguida. Estudei em São Vicente, no Recado de Castro, depois no República de Portugal. A grande questão do vicentino, acredito, Paulo, é que há um complexo de vira-latas maior do que o do brasileiro em si. Há um complexo. De vez em quando, você sabe muito bem, houve épocas em São Vicente que as pessoas tinham vergonha de emplacar o carro com placa de São Vicente. Foi o Márcio França que mudou essa imagem. Mudou isso, sem dúvida nenhuma. Mas vira e mexe, esse complexo aparece. E acho que é função de quem administra a cidade mostrar o outro lado de São Vicente. Que muita gente que está lá fica vendo só o problema, mas não vê o potencial que a cidade tem. Potencial histórico, que eu digo para você. E não só histórico. Por exemplo, Raquel de Castro Ferreira, você acabou de falar, Sim. Você estudou lá. Ela era a esposa, professora, naturalmente. Vai contar uma história que eu estudei lá e não sabia. Olha, a professora Raquel de Castro Ferreira, professora, diretora, educadora, esposa do então prefeito Luiz Beneditino Ferreira, que foi um grande pujante prefeito, foi o homem que ajudou a construir o São José, o Hospital São José. Talvez tenha sido um dos prefeitos mais arrojados do início do século XX, e essa escola, Raquel de Castro Ferreira, homenageia sua esposa. O Luiz Beneditino Ferreira era o prefeito e a esposa Raquel de Castro Ferreira, que foi primeira-dama e que justamente nomina a escola que você hoje estudou no seu passado. Então, assim como nós temos Margarida Pinho Rodrigues, por exemplo, que dá nome à Vila Margarida, que era casada com Martins Rodrigues. Vocês vejam como ele conhece a cidade. O que você falar de rua lá em São Vicente, de lugar em São Vicente, ele conhece muito mais, viu? Pela pesquisa histórica, porque é uma coisa até curiosa. Além de conhecer historicamente, eu vivi uma época, e minha família viveu uma época, conhecendo a todos. Engraçado isso, né? Tanto Santos quanto São Vicente. Eu não estou dizendo só São Vicente, não. As famílias se conheciam, as famílias tinham uma inter-relação. Haviam, além dos laços de amizade, os laços de casamento, os laços de parentesco ao distante ou próximo. Então, essa ligação toda que me fez ter o conhecimento técnico, porque algumas personagens eu conheci vividamente. A professora Yolanda Conte,
por exemplo, que é nome de rua e nome de escola, foi minha professora. A professora Eulina Trindade, por exemplo, que é nome de rua e nome de escola, foi minha professora. Então, assim, você tem uma ligação não só afetiva. A memória histórica vem justamente dessa ligação familiar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Consuelo Kilman também era sua tia, minha tia-avó, foi consuleza da Grã-Bretanha durante mais de 50 anos. Participava ativamente do Kennel Club com a gente naquela época. Também, presidente do MAF, do Movimento de Alimentação. Quem foi Ana Costa, de sua parente? Ana Costa, na verdade, Ana Costa... Da Avenida Ana Costa, né? E o Matias, da Vila Matias, né? Se fosse o cachorro, teria um bom pedigree, não é isso? A história de Ana Costa e Matias Costa é muito bonita, vou te falar. Porque, na verdade, Matias Alberto Casimiro da Costa chegou ao Brasil, talvez... Quer ser o quê? Teu bisavô. Bisavô. Talvez tenha sido o português mais pujante, mais rico que veio para cá. Ele realmente tinha uma quantidade de dinheiro muito grande. Nós falamos muito do falecido Armênio Mendes, que faleceu recentemente, mas Armênio chegou aqui como um imigrante que começou do nada, com uma pequena oficina. Matias Alberto Casimiro da Costa, não. Ele veio realmente com uma quantidade de ouro absurda e uma quantidade de dinheiro absurda para se consolidar no Brasil como um investidor. No Rio de Janeiro, né? Aí ele chegou no Rio de Janeiro e ele conheceu uma linda moça chamada Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré. Filha do doutor Azevedo Sodré. Médico, sanitarista. Amigo do Saturnino de Brito, que curiosamente acabou vindo para Santos muito antes do Saturnino, porque o Saturnino chegou aqui em 1890 e alguma coisa, e em 1900 começou a implementar os canais. Ele veio antes para fazer o pré-projeto dos canais, a ideia sanitarista de como é que seria bom cortar a cidade nesses riscos, né? Fazer drenos para que não houvesse tanta, jogando ali eventualmente esgoto e águas pluviais e tal. Nessa vinda, o português apaixonado pela Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré veio a família, ele veio atrás. Para a sorte de Santos, porque ele chegou aqui com umas burras, como diziam, cheias de dinheiro, e aí resolveu investir na cidade. Foi o maior latifundiário de terras, foi o maior produtor agrícola do Brasil durante pelo menos 30 anos. Ribeiro, né? Casou com ela, efetivamente, a paixão era retumbante. Ela até, como chamava-se Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré, sincopou o nome, ficou só Ana Costa. Aliás, diga-se de passagem, Ana com 2 N's. Hoje, no Novo Português, colocaram um N só, mas era Ana com 2 N's. Moravam, a princípio, onde há a Escola Cesário Bastos, ali na Vila Matias. Ele construiu o bairro inteiro. Foi o primeiro bairro urbanizado e com a rede de esgoto e água, primeiro do país, que não existia. Então, Santos saiu pujante nesse aspecto. E o primeiro sistema de transporte coletivo foi ele que criou. À época, eram bondes puxados a burro, né? Não havia motor, não havia energia elétrica. Exatamente. E nesse aspecto ele tinha até um senso muito alto de ecologia, porque os burros, por exemplo, as parelhas eram trocadas a cada quilômetro, então não havia, entre a Vila Matias, por exemplo, e o Gonzaga, nessa avenida que ele abriu em nome de Avenida Ana Costa, os burros eram trocados de 1 em 1 quilômetro, quer dizer, não havia desgaste, os animais descansavam, tomavam água, e aí os bondes começaram. Os ingleses, depois que compraram essa empresa, primeiro, para a linha de São Vicente, que era do Matias, os Ablas e Emerick. Emerick e Ablas compraram e montaram uma linha que ia do centro de Santos até lá, o centro de São Vicente, efetivamente, o chamado hoje Matadouro, né? Ainda chamam de Matadouro. Sim. Lá, então, e depois os ingleses compraram quando eletrificaram. E aqui de Santos a mesma coisa. A São Paulo Railway acabou comprando, os ingleses acabaram comprando, e aí eletrificaram e criaram um sistema de bonde que perdurou até 1960 e pouco, e existe ainda no centro da cidade de Santos. Mandar um abraço boa. João Comendador, que está vendo o programa, que faz Jornal da Vila Matias, amigo do Paulo Costa. Comendador João Alberto. João Alberto vê o programa todos os dias. Querido João Alberto. E ele fala que o bairro da Vila Matias é um dos bairros que tem maior captação de recursos para a prefeitura, através de impostos. E é verdade, tal, né? O centro comercial está ali, né? Grande João Comendador. Nós vamos a um rápido intervalo, é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje dia 3 de novembro, mês que já começou, o ano que está passando muito rápido, daqui a pouco está no Natal, né? Natal a gente fala no Design Gallery, como presente lá, uma panela, uma coisa para você. E dizem que as mulheres que fazem comida gostam das panelas melhores, o João me comentou isso, que quem faz comida, as mulheres, gostam das panelas mais sofisticadas, tudo. E aquela pessoa... É aquele negócio, Filete, quem faz... que sempre conhece mais. Lógico. Né? Quem mais cozinha acaba gostando mais dos produtos e conhecendo melhor os produtos. Né? Sim, Mas você falou do Natal, Filete,
Vamos ter promoções para o Natal ou não? Não, a loja está toda de Natal. Toda de Natal. Já está de Natal, né? Toda de Natal. Eu exagero, todo ano eu exagero. Eu comprei uma... Tem coisa assim, deixa eu falar. O Nelsinho não está vindo no programa, que ele está namorando com uma menina de 20 anos, 22 anos. Olha, né? cuidado. Não, mas qual o problema? Não, até aí tudo bem. Está namorando, pô. Não está vindo pode no baixar muito mais que isso. Não, mas é 22 anos, eu não sei. Aumenta um pouquinho. Pode ser que seja uns 28 já, e tenha a cara de 22. Melhorou. Então o Nelson Rodrigues não está vindo no programa. Mas a gente toma essa água mineral PRI aqui graças ao Nelson Rodrigues, né? E a mãe dele, a dona Dilma, que não é a Dilma... Certo? Não é a Dilma presidente, é a Dilma Rousseff. Tá assistindo o programa aqui, e o Nelson falou se tem alguma coisa para uma menina mais jovem, assim, mais jovial. Tem para todas as idades, Filete. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Estou te falando que eu exagerei em Natal, até as meninas falaram, João, você nunca pediu tanto enfeite de Natal, tantas bolas de Natal, tantos modelos de árvore de Natal. Você tem uma ideia? Chegaram mais de 1000 árvores na loja. Nossa. Dá para fazer uma floresta. De tamanhos diferentes, de modelos diferentes. Então, assim, eu exagero. Bola de Natal, então, pisca, luzes natalinas de vários modelos, a linha Disney completa de Natal. Nós vamos fazer o Natal lá na Casa do Barão. Vamos fazer lá. Ou se não, na casa do Paulo Costa lá, que nós vamos reunir o secretariado de São Vicente na verdade, é até curioso. O João me deu uma ideia. Nós vamos fazer realmente uma cantata de Natal, como já fizemos no ano passado. E aí temos lá uma série de enfeites, mas temos que incrementar um pouco mais. Eu vou pedir para o meu pessoal ir lá buscar alguma coisa com o João, alguma coisa para a gente poder montar uma estrutura, porque eu tenho até o comprometimento do tenor italiano Ezio Bonini para vir cantar no nosso terraço, justamente numa cantata de Natal, naquela casa histórica, antiga e linda, e devidamente iluminada para o Natal. Quer dizer, então, para a gente tentar trazer para o público da nossa região alguma opção de lazer diferenciada. É a nossa intenção, inclusive, fechar o trânsito da rua quando tiver essa cantata, porque aí a ideia é fazer sexta e um sábado a cantata de Natal, uma ideia diferente, né? E aí com a casa decorada, com motivos natalinos, até porque aliás, a gente tem que sabe que Natal é um dos motivos que trazem pessoas de fora. A época é propícia, inclusive, para a nossa região, porque já começa a ter o calor, já começa a ter próximas férias. Nós temos muitas casas de veraneio, apartamentos. Muita gente vem para cá. Que até hoje a gente não sabe se a nossa região é turística ou veraneio, né? A questão cultural. Curitiba recebe uma quantidade enorme de pessoas no Natal para assistir o coral. Os corais que são bancados pelos bancos, que vão lá e colocam um bom dinheiro ali Museu de Arame, através da Lei Rouanet, que eles conseguem dar um desconto, que eles não estão colocando dinheiro nenhum, estão trocando uma coisa pela outra e ainda fazendo um bom marketing no meio do caminho, né? Essa é uma coisa que a gente tem que fazer realmente. Acho que tanto Santos quanto São Vicente, nós temos que colocar o Natal como uma referência e investir nisso. Sim. Porque isso gera a comoção das pessoas, gera sentimentos, aflora os sentimentos das pessoas. Então, eu acho que o Natal é uma das datas mais propícias para as pessoas estarem um pouco mais sentimentais, elas mudam o comportamento. A gente nota que durante o mês de dezembro, não é questão do consumismo, não. É questão da pessoa ter aquele sentimento e agregar a família, pensa mais na família, nos amigos. Nos outros. Às vezes, pessoas que estavam afastadas da família por uma briga boba, uma besteira qualquer, ou uma briga maior ou menor, mas há um perdão. E fala, vem passar o Natal em casa. É um argumento fantástico para a gente reaproximar os corações separados. Até a questão do envolvimento da sociedade com as comunidades mais pobres, levando brinquedos, levando Papai Noel para os lugares. Levando cesta básica para ajudar na alimentação. As pessoas se comovem mais. Então é fundamental, nos hospitais, inclusive, indo... Sim. É uma coisa que melhora bastante o sentimento das pessoas. A autoestima de todo mundo é reconquistada. Aqui tem uma pergunta para os dois, que foi feita no programa da semana passada, que a dona Wanda, que vai para a China, e ela sabe como vocês dois conhecem, ela queria algumas sugestões para você, que dinheiro leva, se leva dólar, João. Como é que funciona isso aí? Olha, eu fui algumas vezes para a China, realmente é um país... Que o João fala muito da China, então eu vou pedir... a dona Wanda sabe que... Assim, se perguntar, o que eu mais gostei de tudo que eu conheci na China, desde 2002 eu fui para a China algumas vezes. Quanto você já foi, João? Umas 5 vezes? Não, eu vou para lá, mais essa faixa mais ou menos. Comeu algum escorpião para ver se é gostoso? Escorpião eu comi. Eu também comi escorpião. Tem gosto de camarão, eu senti, mas é tanto temperado o negócio. Eu comi em Guangzhou, o escorpião, assim, mas foi
Os dois mais diferentes foi morcego, que em Hong Kong tinha um lugar lá que eu nem sabia que era morcego, depois é que eu vinha saber que era. Mas eu não gostei da comida, achei estranhíssimo tudo. Vai ver que era por isso. Não gostou do morcego? Não, mas eu não sabia nem que era morcego. E barata tu não teve essa... Não tive essa feliz. E percevejo. Também não. Mas isso aí, Filete, é que nem você falar aqui no Brasil, vou comer uma buchada de bode. Você encontra? Encontra. Mas é mais turístico. Vou comer uma cobra. Tu também encontra, né? Mas aí encontra mais fácil. Mas se você comer uma cobra em Santos, você come aonde? Não, Santos eu não sei. Não, Santos não tem, mas em Hong Kong com certeza você encontra. Como é uma coisa meio... não é tão comum, né? Não é tão comum. Tem comidas no Brasil também que são bem incomuns, a gente sabe bem disso. No Mato Grosso você vai encontrar cobra. A cobra vai comer relativamente fácil. É comum as pessoas comerem cobra. Não é tão difícil assim. Mas o que acontece lá é o seguinte, o que eu gostei muito da China, além da história toda que tem, se a gente pensar, quem lê os livros da Guerra do Ópio, por exemplo, a questão das guerras que teve com a Inglaterra e tudo mais, o sobe e desce da China, que China, eles não reconhecem o país como o nome China, reconhecem por isso, tem a cultura que acaba sabendo que no exterior chama China. Lá chama-se... É Tunsan, que tem a entrada da China, né? Tun é China, que é país do meio. Sim. É o país que fica, eles acham que era o meio do mundo. Então eles tiveram altos e baixos na história deles, muitos altos e baixos, pelo tempo também. E eles chegaram a uma conclusão, Deng Xiaoping chegou a essa conclusão e mudou a história da China com planejamento. Se você pegar a história do Deng Xiaoping, teve o Mao Tse-tung, que congelou a China e levou a China a esse atraso do comunismo e tudo mais, que tinha aquela questão, todo mundo usava a mesma roupa, ouvia as mesmas músicas. E o Deng Xiaoping mudou esse sistema, mantendo o Partido Comunista, mas ao mesmo tempo abrindo para o mundo inteiro e deixando a China bem mais moderna. Qual que foi o diferencial? Ele chegou a essa conclusão no livro dele, inclusive conta isso, não é nem dele, o americano que estudou e fez esse livro sobre Deng Xiaoping, é a educação. Eles investiram pesado, mas pesadíssimo em educação, como o Japão, que você conhece também, Filete. A própria Coreia também, né? A Coreia do Sul também, que investiu muito em educação e mudou o país através da educação. O professor, quem for à China, uma visita que eu fiz, talvez não seja fácil do turista ir, mas que vale muito a pena, eu fui porque eu conhecia algumas pessoas que eram importantes da China e fui conhecer, são as escolas públicas chinesas, que não são de graça, por sinal. Você paga uma tarifa, um preço pequeno, mas paga. Sim. E você é obrigado a colocar o filho na escola. Mas a escola é um show. A valorização do professor... você tem corrupção na China, sem dúvida. Tem carteirada na China. Mas a carteirada é engraçada. Eu tive com um senhor, fiquei na casa desse senhor, que era médico e era professor. E ele se intitulava sempre como professor. Às vezes como médico. E ele era o diretor do hospital, era um dos chefes do hospital, lá da cidade, que é essa cidade que é a entrada da China, que é Tunsan, que fica no estado de Guangzhou, que é Cantão, né, em português. E certa vez ele estava na estrada, isso em 2002, e foi parado por um carro de polícia, e pediram o documento dele. Ele tinha esquecido o documento dele, mas ele tinha o crachá da escola. E ele mostrou, olha, eu esqueci meu documento, mas eu tenho aqui o crachá, que eu sou professor, estou indo mostrar a escola para ele, está me lembrando para mostrar a escola. E nessa história foi muito interessante que o policial fez um gesto de reverência, que é muito importante. E mandou seguir que o professor deveria ter prioridade em qualquer lugar. Então, é a primeira vez que eu vi na minha vida e eu fiquei muito, muito interessado com essa questão, porque uma carteirada é uma coisa que não é bonita, mas ao mesmo tempo ficou uma história muito bonita porque o professor tem uma importância incrível. Talvez não tenha sido uma carteirada, porque mostrar uma identidade não é carteirada. Carteirada é quando você é uma autoridade e quer, sabe com quem está falando? Mas ele foi tratado como autoridade. Com deferência, sim, claro. A diferença justamente foi essa. Ele mostrou a carteira dele, disse, eu sou professor, eu estou aqui, não sou uma pessoa... Estou indo aqui levar na escola, tal, explicou. Né? Aliás, no Japão, as únicas pessoas que não têm que se curvar ao imperador são os professores. Dom Pedro II disse uma vez, com categoria, que se ele não fosse imperador, seria professor, entendeu? Então, você só pode ter esperança num país quando o professor é valorizado. E a educação e a cultura é transformador social, porque à medida que você conhece, a tua visão muda, a tua amplitude muda, e você colocou a tua uma coisa forma de junto entender. Agora, Paulo, que eu acho fundamental, educação... E a cultura. E a cultura. Eu não sei como a gente consegue separar uma coisa da outra aqui no Brasil.
É incrível, porque não dá para você pensar numa coisa sem a outra. Tá intimamente ligado. Não tem como, é uma coisa muito difícil de você separar. Mas no Brasil tem que ter mais cargos, né? Porque os cargos aqui todo mundo quer por cargo. Alguém inventou isso para dar mais cargo. Aí já quando chega nesse ponto... Eu entendo assim, que educação e cultura estão intimamente ligadas em função da escrita, né? Da verbalização. Coisa, né? Agora, a cultura tem outras nuances que fogem para o lado das artes plásticas, do conhecimento manual. Para uma secretaria, de uma coisa mais... Você separar o esporte, pessoalmente eu vejo dessa forma. Acho uma dificuldade, porque a formação do cidadão, ela é basicamente o esporte, que é muito importante, a cultura, através da música, da arte, da dança, uma série de fatores, e da instrução. A gente fala em educação, mas a educação vem da casa, na realidade. A instrução da escola tem uma importância fantástica na educação. A educação é pai e mãe que dá. Exatamente. Tem uma função, claro, a escola também de educação. Mas a principal é instrução. Né? Eu acho uma dificuldade tão grande quando você coloca 3 secretarias diferentes, uma de esporte, uma de cultura e uma de educação, porque todos envolvem aquele mesmo ser que está em evolução, que está saindo dali, e que a escola é fundamental para isso. Eu não consigo ver, por exemplo, uma escola sem ter uma importância muito grande, uma aula de música. Você sabe que nós temos uma forte conexão lá entre a Secretaria de Cultura e de Educação, a professora Eugênia, que é a secretária de Educação lá da Célula Mater. Mas porque vocês fazem isso. Nós temos uma conexão muito intensa. Mas pegar do governo federal para baixo... Não. Mas São Vicente é diferente nesse aspecto, até por orientação do próprio Pedro. A gente agrega as forças e faz com que as crianças passem a visitar o Museu Histórico Geral, passem a visitar a biblioteca e passem a visitar os eventos culturais que estão sendo feitos, né? Fugindo do lugar comum. Então, exposições de arte, as crianças vão com visitas monitoradas. Quando tem algum curso fora, extracurricular, as crianças são convidadas a fazer. Eu tive outro dia no Horto do São Vicente, aliás, muito bonito, viu? Parabéns pela... eu sei que não é nem da sua pasta. Fui eu que reformei, você sabe disso. Eu nem sabia disso. Eu reformei em 1997, quando o meu gabinete estava instalado lá. Foi na primeira gestão do Márcio. A primeira gestão do Márcio eu estava na administração. A segunda gestão eu não quis, voltei para o Tribunal de Justiça, onde eu trabalhava, e agora voltei de corpo e alma para ajudar a minha cidade, até porque eu acho que a cidade precisa de mim, efetivamente, no sentido de colaborar, né? Não é nem a parte financeira. Mas você trabalhou no primeiro governo do Márcio França no Horto, né? Foi. Porque eu lembro até que você me pediu para o Márcio, você me ligou, o Márcio, para aquele leãozinho, né? Sim, o Nagano, aí nós ficamos um mês internado na clínica gratuitamente, nós ficamos dando cálcio na veia dele, tal, depois voltamos pro parque de São Vicente. Se recuperou, né? Exato, até hoje quando eu vou lá, o bicho me olha lá e fala, tem uma raiva de mim, não. Pensei que ele ia ficar meu amigo, não gostou de mim não. Mas é um lindo parque zoológico com nascentes, com muita água. Eu na época fiz o Jardim Japonês, que está lá até hoje, nós criamos aquela parte dos piqueniques para facilitar, o Museu do Escravo, né, que é a Casa da Cultura. Teve a melhoria também nas vestimentas dos funcionários, aquela organização que você fez e tal. Na verdade eu transformava, por exemplo, uma composteira numa galeria de arte, né, porque nós não tínhamos as opções e à época tínhamos que lutar com criatividade. Aliás, como fazemos hoje, né? A cidade tem muita criatividade. Inclusive o Pedro Gouveia, que é prefeito, também, depois do Paulo, ou sucedeu no Horto, não foi Exatamente. Isso? Porque quando você foi para outro setor, o Pedro Gouveia, porque que também tinham ligações minhas com você de trabalhos assim voluntários que a gente fazia, e depois o Pedro Gouveia também assumiu e muito também simpático, solícito. É isso Pedro mesmo, também. É verdade. Tá vendo? Pedro que hoje é prefeito. Memória boa. Tá vendo? Não é só você que tem memória, não. Eu faço parte da história da minha cidade, olha aí que coisa boa. Mas quer ver algum negócio? Você saiu e o Pedro me sucedeu, isso mesmo. E o Pedro, eu marquei o Pedro não porque ele é prefeito hoje, senão não teria... Eu marquei porque ele era simpático, era uma pessoa que era fácil de resolver as coisas, não tinha muita burocracia com ele, dava um jeito de tentar ajudar também. Nós também temos. Então eu lembro do Pedro Gouveia, agora eu me lembrei que o Pedro também trabalhou no Horto, né? Isso, é verdade, é verdade. São coisas que são importantíssimas. E eu mesmo, minha irmã outro dia falou para mim, vamos lá no Horto tal, faz uns 3, 4, um pouco mais, uns 6 meses. E eu fiquei meio receioso, falei, mas acho que não está legal, não está bom. Eu fui lá e olha... mordi a língua realmente. Estava muito bacana, muito gostoso, muito agradável. E levar as crianças realmente para conhecer. Aproveitar para correr naquela área verde. E eu falo assim, Paulo, a gente tem um dever. Como eu estudei em São Vicente, eu sei assim do esforço que teve as diretoras, os professores, para uma dificuldade. Eu lembro da dificuldade da criação do República de Portugal, que veio do Raquel de Castro, a diretora, na época...
Dona Nadir, se não me engano, que resolveu criar essa escola, a República de Portugal, e foi com muito esforço para poder instituir a escola, e tinha muita qualidade em toda a parte de ensino. Sim. Eu lembro bem disso, que assim, eu vinha de longe, porque eu morava na Vila Valença, e lá é relativamente distante para você ir até lá, né? E tudo hoje não mais com o advento das motos, das bicicletas, sim, com a rapidez. Mas isso nos anos 70 e das estradas fáceis. Era algo mais difícil, né? Mas assim, fantástico. Então, quer dizer, a gente tem esse reconhecimento dessas pessoas. E só voltando à questão do professor e da cultura, é uma coisa fundamental. A gente pensar num país, o país só melhora. E a China, eu estava falando da China, porque a gente chegou até aí. Você comia comidas chinesas ou, por exemplo, tinha alguns lugares que você ficou em cidades grandes que você comia uma comida mais você encontra, mesmo no interior, você encontra comida ocidental. Por dar um exemplo de Yiwu. Yiwu fica a 200 km de Xangai. Tá. Tem hoje um trem-bala que vai para lá, é uma cidade muito comercial. Sim. Então, quem vai lidar, que nem eu fui profissionalmente... Tem feira em Yiwu, não é? A feira em Yiwu, né? Não, a feira principal é Guangzhou e Hong Kong, que são as feiras de exposição. Em Yiwu, eles criaram tipo um shopping center permanente, são exposições permanentes de produtos chineses. Quer dizer, você vai para a feira de Hong Kong, feira de Pequim, mas aí você vai dar um pulinho na feira permanente lá. Não é tão perto assim, é bem longe. Tem trem bala. É mais ou menos São Paulo, Manaus a distância. Mas tem quanto tempo de trem? Não, vai de avião, de Guangzhou para Xangai. E lá você pega um trem-bala aí, rápido, realmente. São em torno de 400 e poucos quilômetros. Mas tem que encher a loja pro Natal, né, João? Então... mas é interessante que essa cidade, por exemplo, chamada Yiwu, é YIWU, quem quiser entrar no YouTube e ver lá os vídeos como é que é, no Google Earth, por exemplo, para dar uma olhada como é que é. É uma cidade que, por ser muito ligada a comércio do mundo inteiro, se você quiser por exemplo, uma churrascaria brasileira, com as pessoas servindo com bombacha, com tudo. Você vai encontrar servindo espeto lá, picanha no espeto lá, como se fosse uma churrascaria brasileira. Você vai encontrar mexicana, italiana, do mundo inteiro você vai encontrar lá. É que normalmente quando você vai para um país estrangeiro, notadamente na China, né? Beijing, que é Pequim, né? Mas o gostoso é você conhecer a cultura. Ir no Parque do Povo. O pato laqueado, que é muito comum. Exato, né? É visitar lá o Parque dos Pandas, é conhecer, por exemplo, lá em Beijing, na Cidade Proibida, que eu tive o privilégio de conhecer. Tem lugares muito lindos. Eu nunca fui para Pequim, eu não conheço Pequim. Eu tive o privilégio de estar realmente em Pequim. É fantástico, também, a muralha da China é relativamente perto de lá, uma parte da muralha, né? Talvez a parte mais bem conservada seja lá perto. Eu fui para Xangai, achei Xangai fascinante pela modernidade. É uma cidade realmente que traz muita modernidade. É que elas são bem diferentes. Eu tive o privilégio de conhecer as duas. É que, na verdade, Xangai tem um ar mais ocidental. Sim. Ela tem uma característica mais ocidental. Beijing já não, Pequim já não. Foi colonizada uma época por japoneses. Pequim já, ela tem o ar ocidental, evidentemente os hotéis são ocidentais, a comida ocidental, o continental, mas tem a tradição o continental muito forte, breakfast em todas as manhãs, então quem for para lá não vai se preocupar de se comer bem. Mas a tradição é muito mais forte. Lá é muito mais arraigada. Mas eu procurei, justamente até em Yiwu e tudo mais, tomar o café da manhã nos lugares típicos, mesmo que não era no hotel, nos lugares bem que os chineses consomem ali realmente. Que é muito mais gostoso. Que é interessante até para você conhecer a cultura e tal, né? Eles têm um macarrão fantástico. São Paulo já tem isso depois de alguns anos. E está tão bem estrangeiro como no Japão, não? Muito bem. Todas as vezes que eu fui, assim, uma tranquilidade no tratamento, mas só falar disso do macarrão, que senão eu esqueço. Eles têm aquele macarrão que você joga para cima a massa e vão saindo os fios de macarrão. Parece mágica, realmente. Bem interessante. Ainda colocam na água logo em seguida. É bem bacana, vira um show à parte. Fazendo isso, tem um vidro lá que o cozinheiro fica colocando esse macarrão. Hoje tem em São Paulo, quem quiser, tem essa opção ali na Liberdade. Ali. Na Liberdade de São Paulo tem também um restaurante que tem essa opção dessa comida oriental chinesa que eles fazem esse macarrão. Gostosa, mas a questão é assim, tem uma característica que eles tratam muito bem o estrangeiro. Tem uma questão da segurança, que é muito importante, porque onde você for, você pode andar tranquilamente com seus bens, seus objetos, que eu saiba, você não tem risco nenhum praticamente, ou quase nenhum, para não ser absolutista nas coisas, que nunca é tudo. Nunca é 100%? Nada no mundo é 100%, mas é incrível a segurança que você tem e o tratamento educado que você tem. É incrível como o povo chinês, eles têm
uma característica de tratar muito bem o estrangeiro. Oriental de maneira geral. Oriental de maneira geral. É muito difícil dúvida. você ir para um país no Oriente mais distante, né, naquela parte da Ásia, e não ter alguém que não tenha muita educação. É muito polimento. Né? E tem algumas coisas interessantes. Perto de Hong Kong tem Macau, que era colônia portuguesa. Portuguesa que falam português. 100 anos de Portugal e 100 anos da Inglaterra. E Macau quando eu fui presidente do Elos, Macau é a sede do Elos Central, né? É a célula máter. E Macau é um cassino. É central. Eu lembro que eu fazia os eventos culturais na clínica para ajudar o Elos na clínica, porque não tinha tanto sócio, então eu mesclava. E por os convites, mandava os convites para todo mundo, e mandava para Macau. E aí, quando eles vieram aqui no Brasil, eles deram um prêmio para o Elos Célula Máter, do Elos mais cultural do mundo. Porque eu tinha espaço cultural, então eu fazia uma exposição a cada 2 meses. E mandava os convites lá para Macau. E eles ficavam todos empolgados em saber que o Elos estava crescendo aqui. Como o Paulo citou o Elos também, que foi dar uma palestra. Mas é raro você encontrar quem fale português em Macau. É muito comum quem fale inglês. Eu encontrei algumas pessoas que falavam com um sotaque forte, puxadinho, assim, como os portugueses. Eram só quem era obrigado a falar eram funcionários públicos, isso antes do ano 2000, né? Eram só funcionários públicos, mas tem algumas rádios ainda. E é muito próximo. A gente está falando de lugares, para as pessoas se situarem. Guangzhou, que é esse cantão que compõe esse sul da China, que tem Hong Kong, tem Macau e tem a parte continental da China, são muito próximos. Vamos pensar aqui com mais ou menos Santos Praia Grande, por exemplo. Tem uma ponte que liga Hong Kong a Guangzhou, continental, que é longa, não é tão curta assim. E tem uma ponte que liga Hong Kong, também, se você quiser ir de trem, você vai. Se você quiser ir de barco, você vai. Se você quiser ir de avião, você vai. Se você quiser ir de carro, você vai. É uma ponte, como se fosse a ponte Rio-Niterói. É um pouco mais comprida, a ponte de Niterói tem em torno de 11 quilômetros. Sim. Lá tem 54 quilômetros, a ponte uma ligando ponte Hong Kong, curtinha, né? É uma coisa curta, mas os cassinos... Vai lá onde? Vai de Hong Kong a Macau. São 54 quilômetros. O pedágio é caro lá, como aqui? Tem pedágio lá, viu? Eu não sei se é caro como aqui, porque... Não é caro, não. Eu não pagava o pedágio. Se você fizer uma ponte dessa e der para Ecovias, com todo o respeito a Ecovias, né? Estão perdidos, né? Estão perdidos. Você vai pagar quanto? Olha, Eduardo, não é só Ecovias, não, porque Buenos Aires tem pedágios caríssimos também, mas bem caros. Na realidade, a América Latina tem pedágios caros. Com todo respeito a imigrantes, que é uma boa estrada, né? Mas aí você pega imigrantes e desce pela Anchieta, né? Então, você paga pelo que você já pagou com seus impostos, né? Mas tudo bem. Uma tributação básica. Uma tri, né? Para a gente ficar completo. Mas é interessante, o principal que eu achei em Hong Kong, principalmente, em Xangai também você vai encontrar isso. Nós temos Hong Kong é muito parecido com Santos, a nossa região da Baixada Santista. Pelo clima, nós estamos no Trópico de Capricórnio, estamos no Trópico de Câncer, mas principalmente pelo tipo das ilhas, que uma liga a outra. Só que lá é tudo ligado por estradas subterrâneas. O que nós queremos fazer essa ligação seca, eles já fazem há muito tempo e muito melhor que a gente pensa em fazer. Mas nós já inauguramos várias maquetes aqui. Né? E talvez eles não tenham inaugurado nenhuma maquete, só inaugura a obra de uma vez, é um absurdo. Tá certo. Bom, estamos chegando ao final do programa, né? Queria agradecer a Amanda, a Gisele, o Reale, a Vitória, a Cris, a Thaís, a Daiane, mandar um abraço para o meu amigo Fabinho do Jornal, para a Fernanda Vanucci, que está vendo o programa também, para a Vitória, para o pessoal da família Capô de Casa, que também viu o programa, Valéria Capô de Casa, né? Está todo mundo assim assistindo o programa. Puriel Vilas Boas, palmeirense, né? E Paulo Doro Costa, que leve aí saudações ao Pedro Gouveia, ao Márcio França, né? Com muito orgulho, são amigos muito queridos. E que a gente precisa que o Márcio faça uma boa gestão aí nesse período que talvez ele fique... Fará com certeza. Deve ter vários projetos na gaveta para que a gente consiga alavancar a região e também, quem sabe, ter um futuro governador aí, né? Com certeza absoluta. É só lembrar as pessoas uma coisa, estamos encerrando já o programa, mas lembrar que no dia 15 temos o espetáculo da soprano Cida Nunes lá no Instituto Histórico e no dia 25 de novembro, agora, daqui para frente, alguns dias, nós teremos o grupo Sperd se apresentando lá também à tarde às 16 horas, conferindo a nossa agenda na nossa página do Facebook, lá Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, ou na página da Secretaria de Cultura de São Vicente. Um abraço a todos, excelente fim de semana e fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.